Acontece na Vale TV, hoje direto do Sinmaximus, essa instituição do nosso Vale, mas com uma representação muito importante na cadeia coreano-calçadista e Brasil afora, mundo afora, né? A oportunidade de conversar com essas lideranças representativas desse setor e a minha alegria de poder hoje falar com a nova geração, né? A nova geração de lideranças que fazem parte dessa entidade. A Sofia Copé Heller Michel, diretora superintendente da Copé e Companhia Limitada. A quarta geração à frente da sua empresa, a Copé, sua empresa com 86 anos de registro, né? A gente estava falando aqui de momentos que remonta 14 anos antes, então pode-se fazer a conta facilmente de uma empresa centenária que orgulha muito o nosso Vale dos Sinos. Sofia, uma alegria poder estar contigo aqui. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço o convite. Como é que foi a tua chegada ao Copé, a tua participação dentro dessa empresa? Bom, é uma empresa familiar, né? E eu sempre vivenciei muito isso. Então, na família, na roda de conversa, sempre surgia a Copé. E a gente sempre tinha um carinho muito grande pelo meu avô também. Só que meu avô ele faleceu, eu era bastante jovem, eu tinha 8 anos. Mas eu via muito meu pai, né, à frente da empresa, o Raul Heller. Então eu tinha aquela admiração por ele desde muito jovem, né? E aí com em torno de 12, 13 anos, eu disse que eu gostaria de seguir esse caminho. Eu já tinha essa visão da indústria, já gostava, eu ia na fábrica, eu gostava de estar naquele ambiente. Para mim era muito gostoso estar lá. Então ali eu já comecei a me preparar para isso também, né? Então fiz o Liberato, fiz técnico mecânica na Liberato, já com essa visão de ir para a indústria, para metal mecânico. Só que eu não tinha essa ideia de tão técnico, né? Então a ideia era ter uma base técnica, que a Liberato é excelente nisso até hoje, forma pessoas fantásticas, né? Mas depois eu fui para a administração, que era mais a minha ideia mesmo. Então ter uma base técnica, mas depois ir para a área mais administrativa mesmo. O Raul ia te levando pequenininha já para a fábrica, preparando esse caminho. Sim, já ia. Uhum. De vez em quando a gente ia. Ele fazia isso por querer já, hein? Pegando gostinho? Talvez. Ele não vai me entregar isso. Mas acredito que tem um pouco, sim. E como a gente gostava, né? Era uma coisa que a gente gostava de estar lá, então, mas nunca foi forçado. Foi muito natural. Ele nunca insistia, tem que estar lá, tem... Não, era uma opção. Né? Mas como a gente gostava, de vez em quando a gente participava. E aos 19 anos tu começou a participar do dia a dia da empresa? Sim, com 19 anos, aí eu tinha feito a minha formação na Liberato. Eu fiz meu estágio na época na Barmag, em São Leopoldo. Hoje não está mais ali na região, mas também é uma boa empresa. Também já era na parte de máquinas e equipamentos. Então eu fiz meu estágio lá e depois que eu finalizei meu estágio, eu comecei na Copé em setembro de 2004. Que trajetória foi essa dentro da empresa? O Hauser me dizia assim, não, tem que aprender como qualquer outro. Então eu fiz todo o trajeto, comecei como uma estagiária efetivamente, assim, conheci todas as, como eu queria mais administrativo, então a gente focou nos setores administrativos, então eu fui passando setor por setor para entender como tudo funcionava e se interligava, mas foi demorado, fiquei depois um bom tempo no final na área de vendas, né, dando suporte, e depois a gente foi, sim, conforme a necessidade da própria empresa, e também conforme eu fui me identificando, né, eu acho que isso também tem, às vezes a gente quer algo, mas a gente, no momento que está aplicando, a gente vai se identificando melhor, né? Então daí eu fui indo aos poucos, depois fui assumindo algumas áreas, conforme a necessidade da empresa, uma das primeiras que eu tive que assumir foi o RH, então recursos humanos ficou diretamente comigo um tempo, né, porque estava saindo o gerente na época, então eu estava fazendo essa adaptação. Depois foi assumindo almoxerifado, compras, financeiro, né, então foi indo conforme as necessidades e também conforme eu fui me preparando para isso. Então não foi rápido a trajetória, foi uma trajetória realmente indo, conhecendo,
que a indústria tem essa característica de tu conseguir conhecer produto, entender bem os processos. Ele é um processo longo e tu está sempre aprendendo. Assim, até hoje, cada dia que eu vou na empresa, eu aprendo alguma coisa diferente. Como é que tu e teu irmão administram hoje a empresa? Como é que vocês estão... Qual é a estrutura de vocês organizacional? Como é que se dá no dia a dia de vocês? Na verdade, assim, eu estou como superintendente, então, né, diretor superintendente, e aí ele me responde mais pela parte técnica ali, produção, essa é mais a parte dele, né? Então, temos os outros gerentes responsáveis também por engenharia, também dentro da própria produção nós temos uma divisão de área tanto na parte de usinagem, manutenção, caldeiraria, solda, e uma outra parte de montagem também. Quais são as principais frentes que vocês atuam no mercado? Como é que organiza? Nosso foco hoje é a indústria de borracha e plástico, tá? Principalmente borracha é o grande foco. Então nós criamos soluções. Não é, temos sim produtos de série, mas são poucos hoje. Realmente o mercado, a concorrência cresceu muito com importações, China e tudo mais. Então a gente foi vendo que não adiantava a gente só fazer o feijão com arroz, né? Tínhamos que achar o problema do cliente e encontrar soluções. Então, hoje, o cliente apresenta um problema, nós juntamos a engenharia da empresa, vamos ver qual é que é o melhor caminho para definir a melhor solução. Totalmente customizado. Totalmente customizado. Temos algumas coisas padronizadas, então assim, a gente encaixa muito soluções que a gente já aplicou para determinada situação, né? E hoje, assim, muito forte nos nossos mercados. Vai entrar, obviamente, pneu, que todo mundo lembra do pneu na borracha, né? Mas outro mercado que foi muito forte nos últimos anos foi a mineração, para as esteiras de mineração. Foi um mercado que foi bem forte para nós, assim, deu uma demanda bastante grande. Também demanda muita borracha, né? Então, ele é um consumidor de borracha bastante grande. As molas de ônibus e caminhão, que são os air springs, que a gente chama, não é mais aquela mola convencional, é mola a ar. Então, também movimentou mais nos últimos anos. E são segmentos que vocês encontram ou que encontram a Copé? Isso historicamente já vem, né? Mas a Copé tem um nome tradicional. A gente vê, assim, que os clientes conhecem a Copé muito no mercado. E o mercado da borracha, as pessoas se conhecem muito. Não são muitas pessoas que são conhecedoras. Então, por exemplo, tem alguém que trabalhava numa empresa de banda de rodagem, né? Que nem tem muitas aqui na região. Foi para mineração, já leva o nome junto também. Então, tem muito disso. O mercado da borracha é bastante tradicional. É muito difícil tu ter mudanças no mercado, assim, ele é um mercado bastante conservador. É um segmento naturalmente conservador. Sim, porque... E um mercado muito potencialmente conservador. Como é que se trabalha inovação dentro desse mercado? Ele é conservador por causa dos investimentos, né? Os investimentos nesse mercado é bastante alto. Então, quando vai comprar um equipamento, eles são caros. Então, muitas vezes o cliente não vai arriscar. Mas isso não quer dizer que dentro daquele processo não tenha tecnologia. Tem muita tecnologia. Então, ele é tradicional, mas não quer dizer que ele não é inovador. Dentro das possibilidades dele, eles juntam a inovação, né? Que nem automação. Isso já se evoluiu absurdamente. Então, tem essa característica, sim. Né? Então, é um mercado que ele é conservador por causa disso. Assim, ele não arrisca em coisas tão diferentes na questão do processo, às vezes. Mas ele vai, sim, na questão de automação, melhorar a produtividade, essas coisas vão, sim. Mas a base acaba sendo muito semelhante, né? Ela tem características que não fogem, entende? Então, que são necessárias para a borracha. Quais são os principais desafios que tu pode dizer que tu tens à frente da tua empresa, mas também a tua empresa diante do mercado, de um momento tão desafiador para o Brasil, para os negócios como a gente está vivendo? Bom, os desafios são muitos, né? Mas eu acho assim, focando em alguns desafios pontuais. Questões econômicas, sim. O mercado, como nós somos fabricantes de bem de capital. Quando as empresas sentem qualquer instabilidade no mercado, a primeira coisa que se deixa de fazer é investir em equipamentos novos, né? Então, a gente somos os primeiros a sofrer, vamos dizer, quando a economia não vai bem, tanto nacional quanto mundial, porque nós exportamos para o mundo inteiro. Então, é um grande desafio qualquer alteração econômica, né?
E quando retoma, tem que as pessoas se sentirem confiantes, as empresas, novamente. E isso demora por um tempo. Não é retomou, já vamos investir novamente. Então, a gente percebe esses movimentos muito claramente, porque a gente, além de fabricar equipamentos novos, nós também fazemos retrofits e reformas. Então, a gente percebe quando o mercado começa a deixar de consumir equipamento novo, começa a fazer muita reforma, comprar muita peça, significa que ele não está confiante. Então, nós somos os primeiros a sentir questões econômicas. Temos questões de competitividade externa, que cada vez mais vem forte, principalmente China, né? A gente percebe que sim, eles lá têm questões que o custo deles é inferior, não tem, e hoje muitos estão muito bem tecnologicamente, não podemos achar que só vem porcarias de lá, né? Mas um aspecto, eu acho que é o que é bem o foco da nossa conversa também é a questão de mão de obra, né? Eu vejo que não só da Copé, mas até nas conversas que a gente tem entre empresários, é o grande desafio, assim, que eu escuto desde a minha participação em sindicato, associações, é a conversa que vem mais forte acontecendo. Se a gente fala em cultura, em pessoas, tu falaste da tua participação no RH da tua empresa também, né? Tu é uma voz muito forte na defesa da valorização dos 50 a mais, né? O que tu enxerga aí como oportunidades? Eu sempre achei muito estranho assim, que algumas empresas, depois dos 60 anos tem que se aposentar, tem que sair. E eu vejo que para a indústria essas pessoas são fundamentais. Porque, como eu comentei assim, eu tenho uma trajetória de 21 anos. Eu aprendo todos os dias. Então, assim, é um local que é muito rico de conhecimento. Então, eu vejo como um desperdício tu tirar essas pessoas ou elas não estarem mais colaborando. Elas são muito importantes, elas trazem conhecimento, elas trazem histórico. Nós, por exemplo, somos uma indústria de máquinas específicas. A gente às vezes fica anos sem produzir um tipo de equipamento, vai produzir depois. Então, esse conhecimento, por mais que tu tenha processos, que tu faça registros, fica muita coisa nas pessoas e vivências que elas têm. Então, eu acho que elas são riquíssimas para alimentar e até para formar os que estão vindo, né? Então, eu acho uma injustiça, né? Tu fala de 50, né? Na época a gente falava 60 anos, as pessoas já iam saindo, né? A gente vem falando dos 50 porque realmente já são pessoas que estão mais estáveis, já não tem aquela euforia tanto do jovem, né? Que a gente sabe que ela faz parte e ela é importantíssima, mas eles trazem muitas vezes a calma, o pensar em cima de um problema e já também a própria vivência, já passaram por muita coisa, né? Então eu acho que eles têm essa história que traz muito valor para dentro da indústria. Tu tem encontrado eco entre os teus pares para compreender essa importância e promover ações que valorizem esses 50 a mais? Na indústria não vejo problema, eu acho que já se abriu um pouco mais. Eu vejo que ainda tem algumas empresas que têm esse conceito de sair com 60, 65 anos, mas eu acho que dependendo, obviamente, das condições de saúde da pessoa e tudo mais, vale a pena ela ficar, né? E para a empresa é muito rico. Nós temos pessoas com mais de 60 anos e trazem muito conhecimento, trazem essa história, que muitas vezes os problemas se repetem, né? Então eles podem vai por este caminho aqui vai ser mais fácil, né? Esse aqui já tivemos a experiência e não foi positivo. Então acho que eles trazem esse equilíbrio, sim. É possível a gente pensar, quando a gente fala nos 60 a mais, talvez até nos 70 a mais, na valorização dessa sabedoria, dessa expertise, dessa visão de mundo que carrega consigo, numa jornada diferente de trabalho, uma jornada alternativa de trabalho, talvez? Tem espaço para isso na indústria? A indústria acho que gostaria, mas a gente esbarra muito por questões de legislação. Legislação, sim. Então, achar esse equilíbrio que às vezes é complicado, né? Dependendo da função da empresa, tu consegue fazer alguma questão mais flexível, né? Mas outras talvez não. E depende também qual é a função da pessoa na empresa, né? Vamos dizer, se é uma linha de produção, é difícil fazer uma flexibilidade com uma pessoa que está naquele meio, né? Mas outros conhecimentos, ou tu pode até deslocar para alguma outra área, pensar em alguma alternativa. Tem acordos, a gente também tem funcionários que estão numa jornada de saída, né? Por desejo deles também. Então a gente faz uma certa flexibilidade de acordo mútuo, sabe? Eu acho que
tudo depende também da boa vontade das pessoas e das empresas também. E a conversa, né? Se chegando em acordos, acho que conseguimos chegar lá também, né? Como é que a gente vai trazer o jovem para dentro? Como é que tu trabalha isso e provoca o jovem para que ele faça parte do dia a dia da indústria, até que ele seja realmente parte? Porque para ti foi muito natural, né? Muito orgânico. E recentemente a gente conversava com o Davi sobre como isso acontece na empresa dele também, né? Como é que vocês organizam isso internamente? E tu, como uma pessoa que participa de associação, que está em contato com outros empresários, estão percebendo e promovendo esse encontro do jovem com esse segmento? Eu vejo que a indústria está com bastante dificuldade nesse tema, mas não só a indústria, assim. Eu acho que como eu me envolvi com esse tema, eu digo, eu vou numa padaria e me falam sobre mão de obra, né? Eu vou num serviço específico, no salão de beleza, tu vai, também comentam dessa dificuldade de trazer o jovem. Eu acho que a gente tem que tentar entendê-los, porque a forma de pensar deles é diferente, né? Então, o que a gente hoje percebe que funciona, né? A gente tem uma boa parceria com as escolas técnicas, então a gente tem uma questão dos estágios. Nós lá, o estágio, a gente tende a não ser uma coisa muito fixa. A gente pega e faz a pessoa transitar por algumas áreas conforme a gente identifica. É mais de engenharia? Bom, mas mesmo assim, além da engenharia, ele passa por outros setores que se entrelaçam muito. Mais produção. Qual é que são os outros setores que entrelaçam? A gente tem algumas experiências porque a pessoa veio com uma formação, né? Mas passando pelas áreas, ela se identificou com outra. E a gente aproveitou a pessoa, né? Então, acho que tentar ajudar o jovem também a se localizar. Hoje ele enxerga muito mais opções do que antigamente se enxergava, né? Anteriormente, com a informação que se tinha, era mais limitada a visão de alternativas. Hoje o leque está muito aberto para ele. Ele tem muitas alternativas, ele enxerga e ele até fica confuso. Eu ficaria confuso se tivesse um leque tão grande, né, de opções. Então, acho que é ajudar ele a enxergar, até para ver se é o que ele realmente quer ou não é, né? Então, dentro da empresa, a gente vê que tem que fazer um acompanhamento mais em cima, liderança junto, e conversando com ele, verificando, o que tu tá te identificando, tu gostou dessa área, não gostou? Às vezes funciona, às vezes não, né? Teve já setores que a pessoa chegou e disse, não me identifiquei. Eu acho que é ótimo também ela perceber que não é aquele o caminho, para não ter uma frustração na frente. Mas vários a gente foi adaptando, a pessoa começou numa área e terminou em completamente outra, né? E a formação técnica permite isso. Eu vejo que dentro da indústria, por exemplo, nós lá, uma formação técnica, a pessoa pode trabalhar tanto em áreas técnicas, efetivamente, como uma engenharia, uma produção, mas pode trabalhar em compras, né? Pode trabalhar no PCP. Então, ela consegue vendas, é excelente a área técnica para nossos tipos de produtos que são mais técnicos da indústria, ter a formação técnica também. Então, pode ser um perfil mais comercial, mas que vai ter uma bagagem técnica também. Então, é tentar identificando nas pessoas as características. É um trabalho bem de formiguinha, né, e de identificação, para motivar ele também a permanecer. Recentemente o Marlos me falava sobre a visão que às vezes as pessoas têm, o Marlos Schmidt, teu colega, né? Também um grande ser associativo, presidente hoje do CIMAC, me falava da visão muitas vezes que as pessoas têm da indústria como aquela chaminé pendurada, uma imagem lá de 1800, né? Esse jovem, ele tem uma compreensão do que é trabalhar na indústria hoje, ele consegue perceber a indústria como um lugar limpo, como um lugar de salários acima de média de mercado e como um espaço de oportunidades para a construção de carreiras e de vidas mesmo? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Justamente esse é o trabalho que a gente vem fazendo, né? Tentando encontrar formas de solucionar. Porque é uma visão não só do jovem, mas da sociedade, né? Então, até por exigências ambientais e tudo mais, a gente não pode estar com aquela visão da indústria antiga, né? Mas se tem essa visão, acho que sim ainda. Então a gente vem trabalhando e fazendo justamente trabalhos em escolas, trazendo o jovem para dentro das indústrias para eles enxergarem como é que é a realidade efetiva, né?
e conversando com outros jovens para eles espalharem, que nada melhor do que os próprios jovens se conversarem na linguagem deles, né? Então, sim, eu acho que o grande desafio é quebrar essa percepção que a comunidade como um todo tem, porque ela era uma realidade, né? Mas hoje, por exigências e tudo mais, até por a gente perceber que isso não era positivo, né? A própria conscientização das próprias empresas mudou muito. Então, nós vamos ter que fazer algum trabalho maior, e eu acho que é isso que os sindicatos estão trabalhando, né? Essa visão associativa, ela é positiva, né? A gente está unindo forças justamente para mudar a visão das pessoas, dos jovens, a questão de salário. A gente vê hoje em dia cada vez mais cresceu o trabalho na indústria, né? O pessoal fala muito da produção. Hoje, um operador está com salários excelentes, né? Muito diferente de como eram lá antigamente. Dependendo do ramo, obviamente, né? Mas a indústria metal mecânica e a indústria de máquinas, ela sim valoriza muito e tem salários excelentes hoje. Então... E também o ofício dele é diferente hoje, né? Está muito cada vez mais presente uma mecanização, né? Hoje tu trabalha de uma forma muito mais limpa na linha, né? Sim, na produção. E também tu tem recursos, né? Não é mais pegar peso, existem, né, as pontes rolantes, guindastes, tudo. Então, se tem uma preocupação também com essa parte, né? Que antigamente realmente não se valorizava, né? Nem se tinha esse conhecimento. Eu me digo, não dá pra gente julgar o passado com os conhecimentos de hoje, né? Então, hoje se tem sim essa conscientização e essa preocupação com a própria saúde do funcionário, né? As empresas têm sistemas de qualidade de vida, né? Elas têm questões de normas que elas têm que cumprir. Então, não se tem como mais manter aquela percepção anterior, né? Hoje em dia, com certeza, as empresas valorizam e justamente mudam e tentam deixar mais agradável até para poder atrair, para as pessoas quererem estar lá dentro, né? E criar bons ambientes. Como é que a gente equilibra as potências dessas diferentes gerações vivendo no mesmo ambiente, né? Você citou pessoas experientes, que já tem uma outra visão, um outro ritmo, e também o jovem com todas querer se fazer esse ímpeto, né? Como trabalhar com diferentes gerações, e até com gerações intermediárias, às vezes 4, 5 diferentes gerações intermediárias dentro de uma empresa. Eu acho que esse desafio sempre se teve, né? Porque o jovem, ele é assim, ele é acelerado, ele quer tudo para ontem, isso nunca mudou, né? Isso é do jovem, ele quer... Claro que eu acho que a velocidade aumentou um pouco mais, até porque o mundo mudou a velocidade, né? O jovem dos anos 70 não tinha número de informação e toda a ansiedade, né, que a gente vive hoje para crescimento e tudo mais. Tinha mais essa calma, porque o tempo, a gente tinha mais tempo, né, para as etapas. Hoje parece que o mundo cobra mais velocidade. O tempo está numa velocidade diferente. Do que sim, com certeza, né? Então, o jovem vem mais acelerado. E as outras gerações já passaram por isso. Então, eu comento com alguns, assim, lembrem quando vocês eram jovens também. A gente também tinha a nossa ansiedade de logo querer crescer na empresa, né? De logo querer fazer. Só que o jovem, eu acho que também tem que entender um pouco que ele tem que ter uma calma, que o conhecimento vem com o tempo, né? Eu acho que aí que está a grande dificuldade. Hoje, como a informação a gente percebe, até pelas novas tecnologias, pelas redes sociais, acaba tendo um conhecimento muito raso. Tu fica só no raso e acha que conhece. E dentro das indústrias a gente vê como é necessário aprofundar o conhecimento para se realmente conhecer algo. Então, achar esse equilíbrio, conversar, realmente não é uma tarefa fácil. Às vezes tu vai encontrar dentro da própria empresa pessoas que têm mais calma, né, para ensinar o jovem e entender essa missão. Então, acho que é muito identificar essas pessoas que podem auxiliar no processo. E também esclarecer isso, né? E nós temos lá da geração mais jovem até boomers, a gente tem lá ainda, né? Então, são 4, 5 gerações que convivem juntas, né? E realmente dá conflitos, né? Mas acho que cada um tem que entender um pouco também o lado do outro, né? A geração lá dos anos que o pessoal está com 70 anos vivia num mundo diferente, né? Mas eles têm um conhecimento para trazer. E os jovens também têm que entender que o mundo não pode ser tão superficial como a gente percebe isso hoje, né? Eles têm dificuldade um pouco para aprofundar, mas acho que o próprio mundo acelerando demais não dá tempo
alguns conhecimentos precisam disso, né? Tu absorver, ter tempo de elaborar ele. Então, acho que tem que ter esse equilíbrio. Ambas as gerações têm que mudar um pouco, ou pelo menos se adaptar às realidades. Como é que foi a tua chegada ao ambiente associativista? Teu pai é uma liderança de classe, né? Foi sempre engajado na comunidade, participou de várias iniciativas, de várias instituições, né? Teve incentivo dele? É uma questão de visão tua? Como é que tu administra isso hoje? Como é que foi a tua chegada e a tua gestão disso hoje, com todas as atribuições que tu tem no teu negócio? Como tu comentaste, o Raul sempre foi muito participativo em sindicatos e associações. Ele sempre acreditou no coletivo, né? E não tem como ser diferente. Os problemas das indústrias são muito semelhantes. E às vezes uma empresa fazer sozinha, ela não consegue, né? Porque nós temos indústrias de todos os portes. As grandes, muitas vezes, conseguem fazer sozinhas. Mas as médias e pequenas já não. E uma pode colaborar com a outra, né? Dentro desse ambiente. Então ele sempre teve essa visão muito forte, participou de N entidades aí, né? Então eu já percebia isso, como no meu meio, vivendo, ele participando, tanto aqui no Simaxinos, na Bramec, na CI, depois na Fiergs, no Sindimetal, né, também em São Leopoldo. Então já tinha esse ambiente, já me era familiar. E ele me levava de vez em quando, né, uma outra vez, para estar participando desses ambientes. Mas acho que o mais forte foi quando, assim, em conjunto, ele viu essa necessidade de lideranças industriais que estava ficando mais fraco, né? De ter pessoas novas entrando nos sindicatos e associações. E aí se montou lá em São Leopoldo, Simaxinos, junto com o Sindimetal, o desenvolvimento de lideranças, que foi um programa que foi desenvolvido para desenvolver lideranças pensando no associativismo, né? Então, ele jogou o desafio dentro do sindicato. A gente montou meio 4, 6, 8 mãos o programa. Isso na época ele deixou meio que desafio para mim, Marlos, principalmente, ali do grupo, juntamente com o sindicato. Nós chamamos uma psicóloga que nos auxiliou nesse processo e criamos um plano. Então a gente ficou algum tempo nessas capacitações e desenvolvimentos. Aí começamos a participar das reuniões de diretoria, até ali na Fiergs, a gente foi algumas vezes assim nesse grupo e se fez até uma formatura. Depois teve alguma sequência também de outras turmas. Então, foi muito ali também para mim um despertar, né? E lá já todos esses problemas que a gente comenta hoje existiam, né? Tinha já a mão de obra, já lá em 2010, que foi quando eu comecei a participar mais efetivamente, já se falava muito desse problema, da qualidade da mão de obra também, da educação, que a gente vê como um pilar que está muito fraco para uma boa formação técnica também. Então, são problemas que lá na época já se falava bastante. Então, eu fui me inserindo também dessa forma, muito por esse desenvolvimento de lideranças e por essa percepção do coletivo, realmente, que a gente consegue uma empresa auxiliando a outra ou unindo para fazer um curso que seja necessário na região. Eu, daqui a pouco, não vou conseguir fazer sozinha, mas unindo outras necessidades das outras empresas iguais, a gente consegue fazer algo que fique mais viável, né? E com melhor resultado. Temos a garantia, então, de novas lideranças dentro do segmento. É possível a gente cravar que temos bons líderes chegando junto, participando? Eu acho que sim, temos, mas é um trabalho de formiguinha, porque que a gente fala, o trabalho associativo, ele é um trabalho que tu está te doando o teu tempo. Ele não é uma atividade remunerada, né? Então, tu muitas vezes tem que deixar de estar na tua empresa fazendo algo para pensar no coletivo. Então, eu acredito que essa capacitação foi feita na época e está se voltando a falar de novo em fazer, né, novos pensamentos. Tu tem que ter sido picado pelo associativismo para entender, porque realmente, muitas vezes a gente deixa de fazer algumas atividades, deixa de estar com a sua família para estar num pensamento coletivo, alguma coisa nesse sentido. Então, ir introduzindo, né, e fazendo eles entender que uma empresa consegue colaborar com a outra, com certeza vai evoluindo. E tem sim esse pensamento. Para além do que a gente conversou sobre o desafio da mão de obra e da sensibilização das novas gerações em torno dos potenciais que a indústria guarda para eles, né? Que outros desafios a gente pode dizer que são os maiores dificultadores do crescimento das empresas e que o Simaxinos, por exemplo, deve estar ligado e cuidando?
E vocês juntos, como sindicato, como organização, devem estar percebendo, devem estar trabalhando para minimizar. Nós temos várias questões, assim, que o Brasil, ele realmente é um país cheio de leis e normas que travam a indústria, né? Então, eles são complicadores, né? Não podemos deixar de dizer isso. Existem vários fatores econômicos, tributários, legislativos. Então, a gente vê muito que os sindicatos, eles levam muito esse sentimento e essas dores, né, dos empresários, daí para a federação, para ela sim poder levar para um pouco lá para Brasília, né, para os governadores entenderem as dores que a gente passa, né? A questão trabalhista é um aspecto bem complexo, o custo que as empresas têm em função do trabalho é muito elevado e o quanto o trabalhador recebe no final. Então eu digo, o custo do trabalhador é alto para a indústria, o que ele recebe às vezes no final não é o satisfatório para ele, mas o custo para a empresa é elevado. Então essas brigas, vamos dizer assim, ou essas visões que a gente tem, que sim, essa função de estar levando essas demandas, o sindicato ele reúne sim e traz. Muito também outras coisas assim fora, que daí não envolve, né, órgãos, que depende mais da gente. Acho que é justamente perceber isso, é ver as demandas comuns. Isso é muito volátil, né? Daqui a pouco, neste momento, a nossa maior demanda é mão de obra, né? A gente já vem ali, desde 2021, foi uma demanda extremamente grande, mas acho que foi muito positivo no sentido que assim, as empresas se uniram, entenderam aquele momento. Na época a gente chamou o Senai, né? Eu acho que o sistema tem muito a ajudar. A gente levou para eles a demanda e eles desenharam isso, né? Alguns cursos, e a gente brigou, conseguimos gratuidade, sabe? Com o próprio SESI também, algumas demandas, necessidades na questão de formação de pessoas, trabalhos feitos com escolas que estão sendo feitos, foram de demandas que foram na indústria e o sindicato abraçou e levou. Então, acho que é um ambiente muito para isso, ver qual é a dor do momento. Né? Reúne essas Temos dores. que estar juntos porque teremos dores comuns. Teremos dores comuns e elas podem variar com o tempo, né? Então, assim, a gente percebeu muito em 2021 essa dor. As empresas estavam até numa briga de mão de obra, um tirando do outro, e algumas confusões estavam acontecendo. E o sindicato foi justamente, vamos calmar os ânimos, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos atrás de alternativas, de formação de pessoas. E teve um desempenho muito bom. E utilizar o sistema que já tem a estrutura. Então a gente começa a fazer, eu acho que o sindicato ele pode fazer muito esses links, né, do que já existe, para a gente não sair inventando a roda, né? Eu acho que realmente assim tem questões de produtividade que alguns já trabalharam também, né? Questão, por exemplo, a empresa, o que ela pode melhorar? Tem sindicato fazendo trabalho sobre o Lean Manufacturing, né? Mas daqui a pouco eu fazer sozinho eu não vou conseguir a formação. Bom, então vamos reunir as empresas e discutir a respeito, porque é um tema que até já está saindo hoje de novo nos jornais, a questão da produtividade do Brasil vem baixando nos últimos anos, nos últimos 30 anos. Então, o que a gente pode fazer de diferente para virar isso? Acho que o sindicato tem esse papel, sim, de unir essas dores e a tentar achar parceiros para soluções. A gente vive um processo de desindustrialização há muitos anos, né? Frequente. Dá para reverter essa lógica com o apoio ou com o congressamento de todos os sindicatos das indústrias? Vai ter que ser uma política de governo, porque senão não adianta só as indústrias quererem, mas obviamente que unindo as forças da indústria e pressionando os governantes, a gente vai ter que achar uma solução. Porque realmente a questão da indústria no Brasil, ela só vem caindo e ela traz muito conhecimento, ela traz tecnologia para o país, né? Ela traz desenvolvimento. Não sou nada contra as outras áreas da economia, elas são importantes, mas a indústria tem esse papel de puxar, né? A tecnologia, a inovação, ela puxa muito. Então eu vejo que os sindicatos, as associações vão ter que fazer isso de forçar os governos a criar políticas nacionais. A gente percebe por países que são desenvolvidos, são políticas nacionais. A gente pode fazer as questões pequenas, locais, mas para ter uma política maior, aí sim vai ter que ser só questão governamental mesmo. Recentemente eu estava passando na frente do Senai
aqui na Pedro Adams, né, do Senai do Calçado, né, que conheces bem. E minha surpresa foi de ver centenas de jovens saindo dali naquele dia. E aí mandei uma mensagem para o Alexandre, né, o diretor, e ele disse: Rodrigão, isso não é um acaso. É algo que nós estamos fazendo de propósito há muito tempo. E sim, nós temos muitos jovens estudando aqui hoje. Dá para a gente acreditar que tem um futuro brilhando aí, né, Sofia? Sim, eu vejo que assim, desde que minha participação, né, eu sei que o Senai sempre foi muito forte, muito antes de mim, né, então assim, só que eu acho que se fez de novo um novo abraçar maior entre o Senai e as indústrias, né, se conseguiu assim uma união forte, mostrar bem claramente as nossas dores para eles, e a gente percebe uma vontade muito grande do Senai, sim, desenvolver e ir atrás do jovem, né? A gente vem falando de eles se aproximarem muito do ensino fundamental, ali os anos finais, para conseguir atrair essa galera. Só que eu acho que a grande dificuldade é essa, como eles estão com muita opção, se a gente não mostrar a indústria e o Senai que nós somos uma opção, eles acabam indo para os mais comuns, para os que estão mais populares, porque aparece mais, né? Porque, como eu comentei, o técnico, por exemplo, daqui a pouco eles podem achar, não, vou fazer uma formação técnica, eu só posso fazer tal atividade. Não, né? Na própria indústria. Por exemplo, eu sou técnico mecânica, mas em todas as áreas que eu passei dentro da empresa, eu usei esse conhecimento. E a gente tem preferência em que tenha as pessoas com esse conhecimento dentro da empresa também. Então, o técnico tem sim esse valor, a gente enxerga muito claramente. Gosto da universidade, acho que ela é importante, mas acredito que o técnico, ele tem mais a pegada do dia a dia, sabe? O mão na massa, que resolve mais o problema. Então, vou ser sempre a grande incentivadora, sou fã número 1 da escola técnica, tenho um carinho enorme pelo Liberato, né, que foi minha casa também por um tempo. Então, o ensino técnico, sim, ele é excelente, ele abre muitos caminhos. Meus colegas que se formaram na época, todos muito bem de vida, muitos não seguiram, isso acho que faz parte também, não adianta achar que todos que vão sair vão seguir aquela carreira, mas tu vê que mesmo indo para outras áreas, eles são muito bem de vida, né? Conseguem ter uma vida boa, com bons salários e crescer na sua profissão. Para terminar, e não menos importante, como é que é ser mulher dentro desse universo? Tradicionalmente, aparentemente masculino, tanto a indústria de máquinas, né, algo que parece pesado, quanto também o sindicato, né? Como é que te acolhe esse segmento? Eu nunca tive dificuldade. E formado em técnica mecânica exatamente. também, né? Começou no Liberato. Começou na Liberato, na verdade. E 2 anos eu até tive colega no Liberato, e 2 anos eu era a única menina na formação. Eu nunca tive problema. Nunca tive problema de menosprezarem, muito pelo contrário, sabe? Sempre muito acolhida, muito protetores, ouvindo, muito respeito. Eu falo assim, para mim, 0 problemas. Né? Eu acho que se tu fazer um bom trabalho, tu colocar respeito, como qualquer pessoa deveria fazer, não é por ser mulher ou ser homem, tu indo com calma também, respeitando que tu entra numa entidade, já existe uma história, não é chegar e achar que tá tudo errado, ou achar que tem que ser tudo diferente. Tu tem que entrar e entender o processo, e se localizar, né? Na própria empresa. Né? Eu entrei, era filha, mulher também, mas mostra tua humildade, mostra que tu tá querendo aprender também. Eu acho que é muito de como tu te posiciona. Eu nunca tive nenhum tipo de dificuldade, muito pelo contrário, sempre gostei. Adorei falar contigo. Obrigada. Obrigado. Acontece na Vale TV, hoje direto dos Maxinos, conversando com Sofia Heller Michel, diretora superintendente da Copé, Companhia Limitada, sobre os futuros da indústria de máquinas na nossa região, no nosso Brasil, os desafios que a indústria, na verdade, tem. Um convite muito especial para que tu continue com a nossa programação.